Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícia, dessa vez para falar sobre UFC e também sobre PFL. Tivemos PFL na noite de ontem, hoje temos UFC, então assim, tem vídeo todo dia aqui. Por isso que eu falo e repito toda hora que é importante você se inscrever e deixar o sininho ativo. E o sininho tem que estar marcado para você receber todas as notificações, porque senão o YouTube pode não te avisar. Então não esquece, faz isso aí para você não perder nenhum conteúdo e bora lá, começando pela primeira notícia, que é sobre o careca presidente do UFC, o Dana White. O Dana White pegou um balde bem grande, encheu de água e gelo e jogou no Conor McGregor e também no Frank Edgar, porque quem assistiu o vídeo de ontem aqui e os vídeos mais recentes sabe que os dois queriam se enfrentar, os dois foram nas redes sociais, falaram blá blá blá, um monte de coisa, enfim. Eu não vou repetir tudo aqui, porque quem já viu, viu, quem não viu é só voltar e ver o vídeo, mas enfim, eles queriam se enfrentar e o Dana White disse que essa luta não vai acontecer. Segundo ele, o Frank Edgar é um cara que está 2 categorias de peso abaixo que o McGregor. E eu falei isso no vídeo de ontem. O McGregor é um cara que tem uma vantagem aí de tamanho e etc. Enfim, não sei se foi por isso ou não que ele aceitou a luta, se ele acha que vai ser mais fácil. Enfim, o Frank Edgar não é um cara fácil, mas de fato é um cara pequeno, né? Mas enfim, ele disse que essa luta não deve acontecer por conta aí dessa diferença de tamanho. E ele disse que o Frank Edgar é um cara que está na parte final da carreira. Ele tentou falar isso de uma maneira educada, pelo menos é a impressão que eu tive, né, no texto aqui. Mas ele disse que o Frank Edgar já está numa etapa final da carreira e que ele não deveria, né, e que não faz sentido, na verdade, ele aceitar essa luta com o Conor, ele fazer essa luta com o Conor. Então, assim, eu concordo e não concordo ao mesmo tempo com a declaração do Dana White, porque eu concordo que ele já está numa etapa final da carreira e que se ele quer ser campeão, ter o cinturão antes de terminar e tal, não é o melhor caminho enfrentar o Conor, porque isso não vai agregar nada. Então é melhor ele realmente descer ali, que ele queria descer de categoria, né, ele queria descer para a categoria peso galo, então ali fazer as lutas e tal, enfim, tentar alguma coisa ali, porque pode ser, é o único caminho que dá pra chegar no cinturão, em resumo. No peso leve, onde ele já foi campeão, não dá mais. No peso pena já tentou e também não rolou. Então, tentando o peso galo. Agora, enfrentar o Conor do lado do esporte, do cinturão e tal, realmente não faz sentido. E é isso que eu concordo com o Dana White. O que faz sentido, o que faria sentido ele enfrentar o Conor, e é por isso que ele quer essa luta, é pelo lado financeiro. Isso é óbvio. Enfrentar o Conor não vai dar uma chance pra ele disputar nenhum cinturão, nem nada do tipo. O que dá pra ele é, claro, mais holofote, porque o Conor, né, é um cara que traz muita atenção, então todo mundo vai acabar, tudo bem que o Frank Edgar já é conhecido, mas vai acabar assistindo ele e ele vai ganhar grana, então é por esse lado que ele quer enfrentar, não é pelo lado do cinturão. Então aí também ficaria a cargo do Frank Edgar decidir o que vale mais, né, e parece que o que vale mais seria enfrentar o Conor, já que foi isso que ele promoveu mais, né. Só que se o Dana White não quer, aí não tem muito o que fazer, porque quem manda é ele, né. E no final aí dessas declarações ele disse que o McGregor deve voltar à atividade só no ano que vem. Mas é aquela coisa, pra fechar essa notícia, né? O que o Dana White fala nem sempre se escreve, né? Porque ele fala, não vai ter, não sei o quê. Só que aí o Frank Edgar e o McGregor liga pra ele e fala, não, então veja bem, mas e assim, e assado, e bababá, e bibibi. Aí acaba fechando a luta, né? Então, assim, o Dana White deu essa primeira declaração de que não vai acontecer essa luta, mas não duvidem que ele volte atrás, porque o Dana White é mais ou menos assim, né? E vamos agora para a próxima notícia, que também envolve o Dana White, mas não são declarações dele. Na verdade, é uma notícia sobre o Colby Covington, que ele falou sobre o Dana White. Ele disse que se o Dana White colocar o cinturão nele, quando ele vencer o Kamaru Usman em dezembro, que ele daria um tapa aí, né? Tiraria o cinturão do Dana White, daria um tapa nele, enfim. É declaração Colby Covington, que eu não faço a mínima questão de me aprofundar, é só para trazer para vocês saberem que ele continua falando besteira, só pra gente ficar atualizado, porque pra mim o Colby Covington, primeiro que ele não vai vencer o Kamaru Usman, em resumo, né? Então assim, ele já tá falando isso, por quê? Porque vai gerar mais atenção, querendo ou não, ele ganhou muito holofote, o próprio Dana White já reconheceu isso pelo personagem, por ele cobrar o próprio Dana White nos bastidores e falar coisa e não sei o que, enfim, ele deu várias declarações aqui, ele acabou, claro, mais uma vez falando meio que mal do Dana White, enfim, o cara atira pra todo lado. Né? Basicamente é isso, ele critica lutador, critica a esposa de lutador, critica o UFC como um todo, critica o Dana White, enfim, ele critica tudo que der pra criticar ele vai criticar, porque ele vai ganhar ali atenção e tá funcionando, porque ele tem realmente muito holofote. Mas como eu disse, eu não vou focar aqui nas declarações que ele deu, foram várias, né, falou um monte de besteira, mas em resumo é isso, ele não quer que o Dana White coloque o cinturão nele, mas eu já deixo aqui a minha opinião. Colby, você, que óbvio que não tá assistindo esse vídeo, mas eu tô falando como se tivesse, você não vai vencer o Kamaru Usman.
Então você não precisa se preocupar em quem vai colocar o cinturão em você, porque ninguém vai colocar um cinturão em você que você não vai ganhar do Kamaru Usman. Eu errei o meu palpite quando o Colby enfrentou o Rafael dos Anjos, mas o Rafael dos Anjos não é o Kamaru Usman. Né? Então assim, o Rafael dos Anjos é um cara menor, que era da categoria de baixo, etc. É um cara que tem sim muita qualidade para vencer o Colby Covington. Se tivesse uma revanche, ele poderia sim vencer. Mas o Kamaru, a chance dele perder é muito menor, na minha opinião, do que a do Rafael. Né? Então eu espero que o Colby Covington não precise se preocupar com essa história de quem vai colocar o cinturão nele, se o Dana White colocar mimimi. Enfim, é bullshit. Vamos para o que interessa, vamos para a parte de qualidade, porque o Colby Covington é só pra gente se atualizar do que ele tá falando, mas pouco importa, né? Vamos agora para a próxima notícia, que é muito mais importante, que é sobre o PFL. O evento PFL, para quem não conhece, né? Um evento, tem a parte de mata-mata, já falei algumas vezes sobre ele aqui, também não vou ficar repetindo o que é, né? Porque senão fica chato para quem já assistiu os outros vídeos, então por isso que é importante se acompanhar todo dia. Ontem teve mais uma edição, né? Está na etapa do mata-mata e dessa vez as categorias que a gente teve aí nessa etapa de mata-mata, que inclusive, lembrando, envolvem 2 lutas no mesmo dia, então o cara faz uma luta de 2 rounds, se ele ganha a quarta de final, né, essa luta de 2 rounds, se ele ganha ele já faz a semifinal no mesmo dia, disputando 3 rounds, e se ele vence ele vai para a final, que acontece no dia 31 de dezembro. Então, no evento de ontem a gente teve aí a categoria peso pena e a categoria peso leve em disputa. Então, nas quartas de final da categoria peso pena, nós tínhamos 2 nomes brasileiros, um deles era o Laurentino, que estava na 3ª posição do ranking geral, lembrando que vai da 1ª até a 8ª, né, uma quarta de final. E tínhamos ali o último nome da lista dos pontos ali, o Almeida, né, o brasileiro. Aqui eu tô pegando só o sobrenome, vamos pegar aqui o primeiro nome também, que fica mais fácil, né? Tínhamos o Alexandre Almeida, que era o nono aí da posição, né, do ranking, contra o Lance Palmer. Só que o brasileiro, infelizmente, acabou sendo derrotado, né? Ele foi derrotado, o Palmer, lembrando que era o primeiro, né? Porque assim, o primeiro pega o último, tal, né? Assim como no futebol. Infelizmente, o brasileiro acabou, depois desses 2 rounds de luta, perdendo por decisão para o Lance Palmer. Então, como é mata-mata, o brasileiro já foi eliminado. E o segundo brasileiro, que como eu disse era o 3º do ranking, era o Luiz Rafael Laurentino, e ele enfrentou o Jeremy Kennedy. Infelizmente, o Luiz Rafael Laurentino acabou perdendo no segundo round por nocaute técnico, com 1 minuto e 24 segundos de luta. Então, o Kennedy, que é canadense, estava na 6ª posição ali do ranking e tal, acabou passando. Então, assim, o brasileiro, o primeiro que eu comentei, né, o Almeida, ele estava menos bem ranqueado, pegou o primeiro e acabou perdendo. Faz parte, porque tem aquela lógica, né? O cara era primeiro, era favorito e tal. Só que aí, quando a gente foi pro Laurentino aí, que era o 3º do ranking, estava o Luiz Rafael Laurentino, né? Estava na frente no ranking em 3º, ele acabou perdendo para o canadense Kennedy, que estava em 6º. Então, o mais bem ranqueado perdeu e o menos bem ranqueado também perdeu. Então, não temos brasileiros mais na categoria peso pena aí que podem ser campeões. Afinal de contas, a final, inclusive, ficou entre o Palmer e o Pineda. E os dois são americanos, porque o Kennedy, que venceu o brasileiro, perdeu para o Pineda na luta seguinte ali, que é da semifinal, né? Enfim, não temos brasileiros nessa categoria, mas, assim como aconteceu no outro evento, a gente teve um aproveitamento de 50%, porque na outra edição do PFL, quem assistiu o vídeo de resultados aqui, viu que a gente tinha 2 possibilidades ali, né? 2 categorias, a feminina e a masculina. O Glaico poderia ter ido, mas acabou perdendo, não foi para a final, só que a brasileira, que no fim estava atrás na pontuação também, conseguiu ir. Então tivemos aproveitamento de 50%. E dessa vez aconteceu a mesma coisa. Na categoria peso leve, a gente só tinha um nome brasileiro, ao contrário da peso pena. Só que o nome brasileiro é o Nathan Schulte, que ele estava em primeiro. Na verdade, ele está, né? Porque ele ficou nessa posição mesmo em primeiro ali. Então, querendo ou não, ele era favorito, se a gente olhasse o ranking, né? Então, na primeira luta, ele já venceu, ele conseguiu vencer ali por finalização e muito rápido. E isso é importante, porque 2 lutas no mesmo dia, nessa etapa da competição, é muito importante, senão você cansa e se lasca para outra luta, né? Então o Nathan conseguiu vencer o Ramsey Nijem por finalização, ali no comecinho da luta, então 52 segundos ele conseguiu vencer, e ali depois, né, no mesmo evento ainda, mas mais tarde, depois de descansar um pouco, ele pegou o Ahmed Aliv e também venceu por finalização, no segundo round com 2 minutos e 26. Então assim, ele conseguiu vencer a primeira luta
rápido, não precisou se desgastar e ali na segunda também conseguiu vencer. Então finalizou ali tanto nas quartas quanto na semi e chegou ali na final. Então o brasileiro aí, Nathan Schutt, que inclusive para quem não sabe foi campeão no ano passado, recebeu seu cheque de $1 milhão, está na final de novo e pode se tornar aí bicampeão, pode receber mais um cheque. Então é favorito aí para ser campeão. Então é o Nathan que está levando a bandeira do Brasil e com um favoritismo aí para essa final no dia 31 de dezembro, né? Vamos ter ali o Nathan, vamos ter a Larissa Pacheco, que também está na final, e ainda tem mais nomes que a gente pode conseguir aí, quem sabe, talvez colocar na final, que são nomes brasileiros também, e eu vou trazendo para vocês. Enfim, essas foram as notícias do UFC, um vídeo meio que de resultados, barra notícia, também do PFL. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam, deixem o like aí embaixo, é muito importante. Clica no like, comenta o que vocês acharam, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!